Olá, muito boa tarde mais uma vez. Como sabem, eu gosto muito de contar histórias de vida. E a de hoje parece saída de um conto de fadas. Podia começar assim. Era uma vez um bebê, uma bebê, que quando nasceu não imaginava que o seu futuro estaria para sempre ligado à história de Portugal. Vemo-la aqui, sorridente, com um ar simpático, corria o ano de 1967. O tempo foi passando, a bebé foi crescendo. Aos 2 anos já revelava um espírito curioso e divertido. Nesta altura, a família ainda vivia em Portugal, mas em breve tudo mudaria. Terceira filha, ainda tantos, de 6 irmãos, que maravilha, família grande. A menina cresceu, portanto, numa família grande, unida, e mostrava ter um caráter determinado e muito sentido de humor. Aos 6 anos vivia entre Portugal e Angola. O pai trabalhava nos 2 países, mas fazia questão de se fazer acompanhar pela família, para onde quer que fosse. Sob o olhar atento da mãe, as brincadeiras com os irmãos eram uma constante. E se os primeiros anos foram marcados por viagens entre Portugal e Angola, quando foi o 25 de Abril, a família viu-se obrigada a mudar de destino. E desta vez foram para o Brasil. Que, crescida, agora com 9 anos, a menina descobriria um novo mundo, como é óbvio, num país como o Brasil, do outro lado do Atlântico. Ao olhar o futuro de frente, aqui está, bela foto esta, a olhar o futuro de frente, pronta a abraçar os desafios que a vida lhe reservava, a jovem em questão continuava sem imaginar que o destino lhe traria um título real. Senhoras e senhores, a Duquesa de Bragança, Dona Isabel de Herédia. Um aplauso para ela. Vamos giras as fotografias. Olá, como está? Faz favor. Tão giras, mas tão giras. Era muito lourinha. Era muito lourinha. Por isso é que os nossos filhos também... São muito lourinhos, são muito lourinhos. Aliás, estava a olhar, já passaremos por lá com certeza, mas como a sua filha Francisca, há ali imagens que são muito parecidas consigo. Bom, é um prazer tê-la cá, porque sei que é uma figura que não... É uma pessoa que não vem muito a estas coisas, que foge um bocadinho, é discreta, reservada, mas se calhar as pessoas não imaginam de facto que a sua infância, a sua adolescência foi passada em tantos sítios e que, com certeza, que isso fez também, faz parte da sua bagagem afetiva e emocional, não é? Olha, para já, adoro aqui este quarteto. Conte-me lá, quem é que temos aqui? O meu irmão mais velho, o Sebastião, depois sou eu, a minha prima Leonor, a minha irmã Teresa e a minha tia Miúcha. E porquê que está tudo de braços cruzados? Era para a pose? Era para a pose. Nós já estávamos todos arrumadinhos quando foi a primeira comunhão e depois já estávamos bastante. Olha, o que eu vejo aqui, estas fotografias, o que retratam, de facto, é uma infância feliz. Tem boas memórias? Tenho. A minha infância foi, graças a Deus, foi feliz, foi com os meus irmãos. Isto ter muitos irmãos deve ser tão bom, não é? E é um bocadinho complicado às vezes, mas ao mesmo tempo cria-se muito um espírito de família forte. Nós ainda hoje ligamos uns para os outros todos os dias. Zangavam-se muito uns com os outros? Uns mais que outros. Quem era o patife da família? Patife, não sei, mas quando eu tinha problemas com o meu irmão mais velho, a minha irmã vinha-me sempre defender. Mas não há assim... Não havia assim um pirata assumido, aquele que... Não, eu acho que éramos todos. Não, porque nas suas fotografias tem um ar assim de malandreca. Tinha muitas ideias. Pois, parece-me que tem assim um ar de que eu vou fazê-la, não é? Mas olha, lembra-se mais de Angola? Tem recordações... Aqui está. Aqui está. Estas fotografias são tão engraçadas. Remetem-nos de facto para um Portugal que mudou muito, não é? É verdade. Que mudou muito. Aqui tinha que idade? Eu aqui devia ter para aí 7 anos. 7 anos. E qual era o seu maior desejo com 7 anos? Era o quê? Ter um cão, ter uma boneca, ter o quê? Fazer o quê? Bicicleta? Não, com 6, 7 anos eu lembro-me que, sei lá, uma vez estávamos na Ilha do Mussolo e quis atravessar a ilha sozinha e pedi ao pai... Para ir ao outro lado? Pedi à mãe, sim, pedi à mãe, mas depois não disse ao pai, o pai ficou um bocado preocupado e ficou zangado comigo. E era um bocado aventureira, gostava
Mas isso, portanto, atravessar, eu já atravessei de um lado ao outro, do lado para o lado da costa. Ainda é um bocadito. É um bocadinho. Ainda é um bocadito. À época devia ser uma aventura e tanto. Pois foi. Uma aventura e tanto. Portanto, era mais de fazer do que querer ter, é isso? Era. Mas nas famílias como dos irmãos também é assim um bocadinho, não é? As coisas têm que se gerir de outra maneira. Aqui é aquela que está ali a filmar. Tem arte patife, tem. Se calhar a patife... Nessa altura queria voar. Como é que é? Queria voar e atirei-me várias vezes a ver se voava. Eu tinha 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, e um primo meu a gozar comigo disse: Isabel, se quiser, bebes aqui esta coisa, que era uma mistura de água com pasta de dentes e mais não sei o quê, e voas. E eu atirava-me. Depois parti o braço 2 vezes este e uma vez este a tentar voar. Temos uma duquesa voadora. Temos uma duquesa que partiu os braços. Esta fotografia é maravilhosa também, maravilhosa. Foi em África. Pois, isso é capaz de ter até o Mossulo, não? Se calhar, não, é a ilha. Não era Mossulo, não era, esta não é Mossulo, era uma outra praia. É uma outra praia. Bom, portanto, mas tem toda a gente que passa muito tempo em África fica com uma nostalgia. E fica-se. Fica com uma nostalgia, fica com uma coisa mal resolvida, acho eu, não sei. Sim. É o seu caso também? Foi uma época muito especial, nós tínhamos muita liberdade. Há sempre calor. E há calor, e depois as pessoas também estão mais à vontade. E pronto. Era um tipo de vida também um bocadinho mais informal, não é? Bem, muita pose. Isso era a minha mãe. Muita pose, vou-lhe contar. Mania, é verdade. Aqui eu diria que eu queria ser modelo fotográfico. Aquilo era a mãe de... Pois, talvez. O que é que queria ser? Diga-me lá. Além de voar, me parece que era um... voar. Não sei, assim, do que é que eu queria ser. Eu quis ser enfermeira, quis ser médica, quis ser... Depois era um bocadinho Maria Rapaz também. Eu adorava subir às árvores, adorava bichos, sempre gostei imenso de bichos e continuo a gostar muito de bichos. Eu sei. Já vamos falar sobre isso. Porque descobri uma coisa que me deixou tão feliz. Estou representada. Estou representada na família. Já vão ver como. Aqui está outra vez um trio muito animado. Há ali idades muito similares, porque nós somos seguidos. Parecem quase gêmeas ali, parecem quase gêmeas. Eu tenho um ano, mais ou menos, um ano e pouco de diferença da minha irmã. O Sebastião é 64, a Teresa 65 e eu 66. Por isso portanto, aquilo tudo bem escadinha. Bom, havia um grande esforço da parte dos seus pais para andarem sempre todos juntos, não é? Sim, mas no princípio, quando os pais foram para Angola, eu fiquei com a minha avó, que foi uma pessoa que me marcou imenso, porque na altura achavam que eu tinha uma alergia, não podia ir para Angola, então era bebê, fiquei uns anos com a avó e depois é que fui ter com os pais. Grande ligação com essa avó, não é? Grande ligação. Uma coisa assim muito ternurenta, muito ternurenta. Foi. Mas depois foi. E depois foi para o Brasil. Como é que é chegar em plena adolescência ao Brasil? Era adolescente? Eu não cheguei adolescente, eu cheguei com 8 para 9. Eu cresci e foi lá. E como é que é crescer no Brasil? Aqui está a começar a aparecer. É verdade. A adolescente, já quando as fotografias em que já estamos de cara fechada, nestas idades. Já somos mais. Já estamos a pensar noutras coisas. É verdade. No Brasil eu acho que foi uma oportunidade ótima, porque no princípio foi difícil, não é, para toda a gente que foi para lá, mas tivemos a sorte, na altura os jesuítas foram impecáveis e deram bolsa de estudo a todos os portugueses que foram para lá, por isso tivemos a oportunidade de estar num ótimo colégio. E depois é um país que é extraordinário, porque as pessoas valem o que são, não há muitos complexos, e é um mundo em grande, não é? Tudo é grande, tudo é rápido, há uma dinâmica muito própria. E há uma alegria muito particular. E há uma alegria. As pessoas são muito positivas. Mesmo quando há grandes adversidades, é espantosa a resiliência feliz, não é? Eu acho que quem entrar, eu nunca vivi lá, só fui lá como turista, mas a sensação que eu tenho que mesmo no maior desassossego, aquela gente, há um momento que para e diz, hoje é dia de festa. E a festa faz. Ficou com isso no seu ADN ou não? Fiquei, eu acho que eu e os meus irmãos, e muitas vezes quando falamos uns com os outros a brincar, vem-nos o sotaque brasileiro, falo com os 2 sotaques. Fala? Falo. Mas não me peça para falar, porque eu só consigo falar quando estou com alguém que já estou habituada. Não, de maneira nenhuma. Mas deve ter sido depois difícil quando veio.
Foi porque eu acho que... estranho, não é? Porque as pessoas lá são mais abertas, porque há outra vontade, não é? Aqui as pessoas são um bocado mais formais, agora não tanto, mas quando eu voltei era tudo mais formal. Mas também eu sempre quis voltar para Portugal. Eu estava lá e fui para a Católica, no princípio, a querer depois mudar para cá. Depois convenceram-me a fazer lá Getúlio Vargas e disse, então está bem, faço a faculdade, depois volto e voltei. E faz gestão de empresas, não é? Gestão de empresas. Empurrada ou porque sim? Não, foi por opção, porque eu queria história, eu gostava muito de história, e queria trabalhar com museus e coisas assim, só que depois pensei, no Brasil, não sei se vou ter muito futuro. E depois pensei, qual é que é o curso que me abre mais o leque, na altura, não é? Porque agora há imensos cursos, mas na altura não havia tantos. Claro. E achei que o de gestão era o que era mais aberto. E depois até pensei que ia mais fazer ao recursos humanos, eu sou muito mais humanista, não é? Recursos humanos ou até marketing, e acabei por ir para finanças. Tive um professor extraordinário, que foi um professor húngaro, e que a classe toda clivou para finanças, porque era daqueles que aparece assim uma vez. E que marca, e são aqueles que nos lembramos mais tarde. Olha, nunca pensou que ia ser duquesa? Ou pensou? Não. E que ia ser a mulher do pretendente ao trono de Portugal? Não, e que seria eventualmente rainha se estivéssemos num regime monárquico? Pois, nunca pensei. Estava fora. Realmente o meu marido sempre foi muito amigo lá de casa. Ensinou a nadar, não foi? Ensinou-me a nadar na Ilha do Messul, quando foi eu tinha 6 anos. Foi. Olha que bem que isso começou, mas é verdade. É verdade. E depois, quando fomos para o Brasil, depois nunca mais o vimos, e depois, quando ele vinha para São Paulo, ficava sempre lá em casa. E ficámos muito amigos, mas ficou mesmo um dos meus melhores amigos, uma vez que eu já com 16 anos, as meninas são assim um bocadinho respondonas, não é? Tinha a mania de ter a resposta pronta e estávamos a jantar e o meu marido disse qualquer coisa que eu não concordei e disse, desculpe, isso é uma estupidez, não sei o quê. Exatamente. A minha mãe ia-me matando, porque eu ousei. E o Eduardo foi muito querido e disse, Isabel, ainda bem que você me diz que normalmente as pessoas dizem sim, sou Dom Duarte e depois criticam pelas costas. Ao menos a menina é direta. E a partir daí ficámos muito amigos. Começa uma cumplicidade. Ora, de facto, foi uma surpresa, não é? Quando se fez o anúncio do casamento, porque toda a gente achava que o seu marido ia ser um solteirão para a vida. E portanto, quando se viu, quando há o anúncio do casamento e o país para vos ver, acho que há aqui um momento de grande proximidade e de ternura em relação a ele e depois a vocês, não é? Como casal. Aqui estão os dois muito bem. Vocês têm 21 anos de diferença, não é? Temos. Isso não é complicado? Não. Uma amiga minha perguntou-me isso uma vez e eu disse assim, mas se é a pessoa que eu gosto, posso até viver poucos anos, mas é a pessoa que eu gosto, que é que eu vou ficar não sei quantos anos com alguém que eu não gosto? Tanto, não é? Por isso era a pessoa. Se calhar posso fazer uma pergunta indiscreta? Sim. Teve outros namorados? Tive. Pronto, só para saber. Portanto, eu imagino que no Brasil, o Brasil é quente, não é? O Brasil chama, há muita proximidade, há muita vontade. Portanto, eu estaria aqui a imaginar se, eventualmente, teria tido outros relacionamentos antes. Ainda bem que teve, que assim, soube a escolha que fez. Mas, de facto, quando é anunciado o vosso casamento, eu acho que houve aqui um momento, de facto, de uma convergência, de uma ternura à volta deste dia em que... o que é que se sente quando se vai ali? Diga-me lá. Quando se vai ali... Eu acho que qualquer noiva está sempre anestesiada. Sim. Não sou... E o que se sente é um desafio muito grande, uma emoção muito grande. A única coisa que eu me lembro foi que quando cheguei aos Jerónimos e estava com o véu para baixo e vi tanta gente lá fora
E realmente impressionou-me a adesão de Portugal, não é? Que aderiu, o fogo de artifício veio, as flores vieram da Madeira, o fogo de artifício veio do norte. Parou o país. E aí eu fiquei tão agradecida por esse carinho e essa atenção que eu pensei, eles merecem me ver primeiro que os outros. E então tirei o véu para cumprimentar as pessoas. Ai, que e depois houve umas pessoas que disseram que eu não devia ter feito protocolo, e eu disse, estou-me das tintas, eles merecem, e pronto. E depois vieram já para isso, uma quebra de protocolo. Adoro. Não, mas depois vieram-me a dizer, afinal, que eu tinha feito bem feito. Eu acho que sim, acho que pensou muito bem, acho que pensou muito bem. Mas esse é o outro lado. Eu acho que isto estava lindíssima, é de facto uma... Fica uma imagem não é só de romantismo, é de um momento que está certo, que em si está tudo certo. E pronto, e isto deve ser um dia de emoções muito fortes. Mas pergunto-me a uma jovem que veio, portanto, depois de vir do Brasil, antes de casar, teve quanto tempo por cá? Eu vim em 90, tive 5 anos. 5 anos. Portanto, vai casar com o Duque de Bragança e vai entrar numa esfera de relacionamentos que é muito institucional, que é muito formal e que implica, não sei se implicou ou não na sua personalidade, se calhar contenção, se calhar um bocadinho. Pensou nisso tudo? Tem que se pensar. Pensei, porque, ouça, eu, como disse, fiquei muito amiga do meu marido. No Brasil conheci muitos primos do meu marido. São alguns deles, eu dou muito bem com os meus primos de cá, mas alguns deles, como cresci com eles, são mais primos do que alguns dos meus primos. Por isso, aquela coisa de entrar para a família, né, eu já os conhecia antes de casar. E ia muito aos casamentos deles, que nos convidavam, enfim. E por isso, nesse sentido... Não foi aquele impacto de não conheço ninguém, onde é que eu me vou meter? Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar é que... Quanto à parte institucional. Quer dizer, é a representação do país, é a contenção absoluta. Mas isso eu demorei um bocado, e eu disse isso ao Duarte, não é questão de gostar ou não, porque eu sei que gosto. É questão de saber se eu vou querer mudar a minha vida ou não. E para mim, como se diz no Brasil... ajoelhou, tem que rezar, se era para fazer uma coisa dessas, e eu levo isto muito a sério, não é? Quer dizer, por tudo, porque foi muito pensado também, não é? Eu gostava, mas tinha depois que sacrificar todo o meu lado. Ora, nem mais. É isso que eu pergunto, porque eu imagino que a partir do momento em que é feito o anúncio oficial do noivado, para já há um escrutínio tremendo sobre si, que eu lembro-me. E a partir desse momento tem que... Está um bocadinho sempre à defesa, não é? O seu comportamento... Eu naturalmente também sou discreta, não é? Nunca fui também Uma vez eu disse, olha que pena, devem estar tristíssimos, que eu não tenho assim tantos escândalos, nem tanta coisa que me está assim para contar. Por isso eu também sou normalíssima. E depois tenho a sorte que tenho um marido que deixa-me ser o que eu sou. Sempre as pessoas dizem, eu ajudou tanto o Sr. Dom Duarte. Eu acho que ele ajudou muito mais a mim, não é? De apoiar-me como eu sou e não... É uma pessoa sem preconceitos. Isso é uma coisa que se percebe nele. Mas, de qualquer dos modos, ser duquesa de Bragança é representar uma casa, é representar um legado histórico tremendo e implica depois... sentar-se à mesa com a Rainha de Inglaterra, ser amiga, se calhar, de metade das casas reais da Europa, e tudo isso deve ter pelo menos um lado público, depois nem privado, não sei como é que é, mas há um lado público que obriga, está sempre contenção. Um bocadinho em contenção, vigilantes, a posse certa, protocolo constantemente. Estava preparada para isso? Apetecia-lhe? Estava preparada, ou se me apetecia. Eu acho que era a pessoa que eu queria casar e por isso tinha que ser. Não... O amor obrigava a isso, não é? E também não é tão complicado quanto as pessoas pensam, não é?
como eu também não sou de fazer muitas loucuras, quer dizer, faço algumas, mas a nível, gosto muito de desporto e gosto de dançar e gosto de fazer... Espero que já não quero voar, porque é capaz de ser aborrecido. Isso aí já aprendi. Mas depois, quer dizer, tive a sorte de conhecer muito os primos e por isso eu também já estava muito habituada, não foi Portanto, assim... não foi tão complicado. Bom, a verdade é que é um casamento portanto, de natureza sentimental, naturalmente, é um amor, percebe-se a vossa ligação, mas reza a história que é preciso produzir herdeiros. Isso, por exemplo, foi uma pressão que sentiu, que era necessário haver descendência? Eu estava preocupada com isso, sim. Estava. E foi uma das coisas que eu pensei, se por acaso depois eu não tenho, como é que é, não é? Isso era na altura estava preocupada. Mas olha, correu Mas tão bem. correu bem. Correu tão bem. Correu muito bem. Mas podia haver uma pressão nesse sentido, não é? Podia haver, nem que fosse pública, imagino que se calhar familiarmente não. Mas pública havia essa expectativa, não é? Havia. E o meu medo é que quando há muita pressão, depois até a pessoa pode bloquear um bocado, não é? Mas eu acho que nós, como somos assim muito naturais e muito... Tentámos não abstrair. Eu uma vez aprendi com a Casa Real Inglesa que eles nunca olham para as revistas, nunca olham para as notícias e quando tomam a decisão, pensam muito na decisão que tomam e depois não ficam a ver se gostam ou se não gostam. Quer dizer, não quer dizer que não olhem, não é? Mas quer dizer que quando Alguém olham... olha por eles. Não, e mesmo se olham, já olham com outros olhos, não é? Não se sentem porque pensaram. E isso marcou-me imenso. Quer dizer, há coisas que eu tenho aprendido e como diz, às vezes estou com pessoas tão interessantes. Nós podemos ter uma atitude de que sorte e que privilégio poder estar com essas pessoas e aprender e neste momento, eu casada com o Duarte, posso também... na minha esfera, poder ajudar tanta gente, ou posso ir comaçada, estou presa, não posso fazer. Eu prefiro pensar... Ou o copo está cheio ou o copo está vazio. Exatamente. É a melhor maneira. Não, a verdade é que saíram 3 meninos maravilhosos e aqui sim, se podemos pôr a fotografia da Francisca, que é parecidíssima consigo. É parecidíssima. Estava lindíssima no baile dos debutantes. É verdade. Estava linda. Com o vestido que era meu, olha, vou-lhe dá dizer uma 20 coisa. anos. Arrasou as outras princesas todas. Também as outras achei. todas. Achei tudo. Mostra-me lá. É que o vestido era seu. Era meu. Estou a Laura da Farmhouse. Exatamente. Não temos a fotografia do baile. Oh, que estava tão bonito. Ao lado um príncipe também tão simpático. Bom, eles agora estão crescidos, não é? Mas foi muito bom, não é? Foi muito bom ver crescer 3 crianças. Foi o seu foco, não foi? Foi porque foram vários focos, mas esse foi mais importante. E eu acho que é o maior desafio dos pais, é nós aceitarmos a personalidade de cada filho, vermos o que é que podemos ajudar para desenvolverem os talentos e as coisas boas que eles têm e tentarem ajudar quando eles caem ou quando eles têm coisas menos boas. Mas não impor, isso foi sempre a minha preocupação, é não impor. Esta fotografia é giríssima. Esta fotografia é uma graça. É uma graça. Nota-se muita afetividade, que é o que eu gosto. E não haver problemas nenhum em mostrá-la. É verdade. Aqui nem a parte melhor. Portanto, eles dão-se bem entre eles? São amigos? Dão-se bem. Não há assim, mas o mais velho tem cara de que era o mais velho. O Afonso, se calhar, é mais parecido com o pai. É um bocado mais reservado. Mas é bom. É mesmo boa pessoa. Eu acho que tem que ser os 3 muito bons. A Francisca e o Dinis são mais descontraídos. Aqui está outra fotografia muito gira. É aquele mais pequenino, o Dinis, não é? É o Dinis. Que quer ser bombeiro. Ou já não, o Afonso é o Afonso. É o Afonso. É o Afonso. O Afonso que é o mais pequenino, é o Afonso, está bem. Portanto, é o Afonso que quer ser bombeiro. O Afonso é o mais velho. Ai, valha-me Deus, não me baralho. É o Afonso, a Francisca e o Dinis. Peço imensa desculpa, tinha a obrigação de saber isto, mas pronto. O Afonso é que está a fazer o curso para ser bombeiro. Então porquê? Porque sempre, nós lá em Sintra temos, os bombeiros eram nossos vizinhos, agora já não são. E sempre o impressionou imenso. E depois, com os incêndios, com tudo, a certa altura ele disse: mãe, eu acho que temos que fazer qualquer coisa e
e vou fazer o curso de bombeiro. E nós achámos ótimo, porque não? Acho que é um exemplo para muitos jovens. Acho uma maravilha. É. Até ele é voluntário. Ele é voluntário. Mas quer fazer coisas mais a sério, não é? Quer. E eu fico, bom, vamos lá ver, não é? Isso, eu acho que é importante, eu acho que os jovens têm que entrar na vida cívica, têm que se mexer. Eu tenho pena hoje em dia que não haja serviço militar, porque acho que era uma grande escola para muitos jovens. Eu percebo que havia às vezes coisas que se calhar ou era muito longo, mas era era o nosso... da mesma maneira que as outras culturas têm certos rituais, era o nosso ritual de passar de rapazinho para o homem, não é? Depois era transversal, estavam lá todos. Tinham que aprender a viver e depois conheciam o país, que é uma das coisas que hoje em dia vejo. Não tiro o mérito aos nossos jovens, que trabalham imenso e são fantásticos e também têm feito imenso voluntariado e coisas assim, mas eu acho que faz falta essa formação. E eu fiquei muito contente quando o Afonso disse que queria fazer. Também ouvi dizer que ele tem projetos para ser polícia. Polícia não. Ah, polícia não, quando era pequeno não. Isso não sei, quis tudo. Ele agora disse que gostava, mais tarde, eventualmente, fazer o serviço militar. O mais velho está fora, não é? Estudar? Não, agora está cá. Já está cá? Está cá, está a acabar a faculdade. Está a acabar. E está, qual é a licenciatura? Ciência Política e Relações Internacionais. Pois, com certeza, naturalmente. Pois, com certeza. Temos uma menina interessada em comunicação social, não é? Isso, se ela tivesse falado comigo, é que eu lhe tinha dito que era melhor pensar noutras coisas, que a nossa indústria está num momento muito difícil, mas pronto. E estão todos muito crescidos, não é? Estão todos. Mas sabe que eu lá em casa disse sempre aos nossos filhos, e o Eduardo também, para estudarem o que gostassem e para fazerem o mestrado no que fossem trabalhar. Porque eu acho que há uma altura que eles têm o liceu, que é duro, não é? O nosso liceu é difícil, e têm que ter alguma coisa que dizer, é isto que eu quero fazer. E depois a vida também carrega-se. Hoje em dia a pessoa vai fazendo muitos cursos, muita coisa, não é? Por isso... Não, isso nunca houve tanta oportunidade. Já tem a fotografia da Francisca, linda de morrer, ponham lá, com aquele príncipe lourinho, que eu não sei, porque eu já li o nome na legenda, mas aqui está. Não, aqui está com o pai e com o irmão, não é? Está com o Afonso. Não, havia uma outra com um príncipe muito, como é que eu ia dizer, né? Muito enternecido, olhar para ela. É filho de uma prima do meu marido, que é muito amiga até primo, minha. Pronto, está bem, pronto. Mas olha, isto agora põe-se, não é? Qual é o vosso posicionamento? Nós agora vimos, há uma, daquilo que é a realeza europeia, digamos assim, normalizou-se numa série de coisas. Não sei se teve a ver com as dinâmicas normais de cada cultura e de cada sociedade, mas a verdade é que hoje casa-se por amor, não é? E ainda bem, já não tem a ver com outro tipo de alianças. O que é que espera em matéria sentimental, por exemplo, para os seus filhos? A felicidade, naturalmente? A felicidade, exatamente. Mas eu acho... Eles outro dia tivemos uma conversa sobre isso e realmente nós todos sabemos que os casamentos todos têm fases muito boas, têm fases menos boas e para mim, eu digo sempre, uma das coisas muito importantes é ter os mesmos valores, que já ajuda bastante, não é? Quer dizer, gostar da pessoa, com certeza, primeiro, mas ter os mesmos valores e ter senso de humor, porque um casamento sem humor deve ser uma amassada. É um tédio enorme. Mas, por exemplo, é possível um deles envolver-se com alguém que não tenha nenhuma proximidade com o vosso universo de relações? É possível, isso é possível acontecer? Não sei. Eu acho que sim, quer dizer, não sei. Ainda ninguém namora? Já namorou, já desnamorou, já... Mas ainda no vosso universo só já é o mundo, um bocadinho a entrar e está um bocadinho fora hoje em dia o universo deles é muito grande, não é? E por isso o que eu digo sempre é assim, qualquer opção que nós tomemos tem consequências para um lado para o outro. E por isso eles ainda são muito novos, quer dizer, não estão a pensar em casar para já, não é? Não sei. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas eu acho que nós tentamos dar o exemplo do que é um casamento feliz.
E como disse, às vezes pode ter uma crise ou outra que é normalíssimo. Mas aquilo que os portugueses neste momento estão a ver lá em casa, tem que casar com um príncipe ou pode não casar com um príncipe? Pode não casar com um príncipe. Pronto, é só para sabermos essas coisas, não é? Porque às vezes nem sempre os príncipes são assim os seres mais... Pois não, por isso é que já falámos sobre isso. Não se vai casar com uma pessoa só porque é príncipe. Exatamente, não é? ao que tem. Tem-se casar com uma pessoa com quem se sinta afinidades que seja, que eu penso, que seja bem formado e que tenha um projeto. Não é tão bom ter um projeto comum. Agora, há príncipes ótimos e há príncipes péssimos, e há pessoas ótimas e péssimas. Sim, agora exatamente. Pronto, não... Olha, voltamos a esse ao vosso universo de relações, vocês têm com certeza amizades mais profundas com esta ou com aquelas figuras que nós conhecemos, enfim, como um bocadinho mais, de uma forma mais distante. Eu vi a Meghan e o Harry lá ao fundo, por exemplo, o casamento do Harry de Inglaterra com a Meghan, como é que vê? Eu acho que a monarquia inglesa sempre foi das monarquias mais modernas e que se adapta lindamente às situações todas. E por isso vimos que as pessoas vibraram muito com aquilo. Foi. Não é? Ela estava muito bonita. Foi extraordinário. Ele estava muito feliz e ela, mais do que ninguém, sabe também todo o valor que pode trazer a nível mediático, porque é uma pessoa que é muito bonita, muito simpática, parece muito inteligente também. Muito empenhada também em questões importantes e, portanto, não é aquela frivolidade da estrela que vem da área do cinema e da televisão. Destas personalidades todas que têm encontrado ao longo dos anos em jantares de Estado, que eu acho que às vezes devem ser muito agradáveis, outros dias devem ser uma grande chatice, não me leva a mal, mas deve ser. Mas também devem haver momentos maravilhosos. Essas pessoas todas conheceu. Qual foi o dia em que se sentou numa dessas mesas e disse: que bom que eu posso estar aqui e falar com esta pessoa? Tem assim um dia desses? Tenho alguns. Olha, gostei imenso de ter conhecido a Rainha Fabíola, que era uma mulher ultra interessante, cultíssima, divertidíssima, com histórias do Arco da Velha. Gostei imenso, passei um almoço super agradável. E pronto, e não é preciso ser só reis ou rainhas, claro, não é? Eu ia perguntar, o Dalai Lama, já jantou com o Dalai Lama, por exemplo? Não, o Dalai Lama não. Porque era uma pessoa que eu gostava. Mas imagino que o Papa Francisco se calhar já teve. Já tivemos com o Papa Francisco e gostei imenso dele. Tivemos com o Papa João Paulo II, que foi uma emoção fortíssima. Era realmente um santo. Nós começámos a chorar e nem sabíamos porquê, não é? Porque era... E o Papa Ratzinger, o Bento XVI também tivemos. Isso foi realmente um privilégio. Esse lado, eu acho que esse lado deve ser extraordinário. De vez em quando deve-se ter a possibilidade de por uma hora, o que seja, estamos a falar com pessoas que normalmente não nos cruzaríamos, não é? E, portanto, aí deve... Outro dia, quando veio o presidente da Alemanha cá, estive ao lado de um cientista extraordinário e fiquei a falar. E realmente foi uma noite fantástica. E foi uma sorte, porque eu não tinha mais ninguém ao meu lado. Era a primeira e depois vinha... se fosse maçador, ia passar uma noite péssima. Mas foi uma noite fantástica. Prescindiu da sua profissão? Não. Não? Não, continuo a trabalhar. Continua a trabalhar? Não estou mais na área de finanças. Agora estou na parte imobiliária. Eu pensei que estava só dedicada à questão... não tinha atividade profissional mesmo? Tenho, graças a Deus, uma equipa ótima que me permite muitas vezes não ter que estar no escritório aquelas horas todas. E graças a Deus a parte imobiliária tem corrido bem, por isso... Imagino que sim, imagino. Eu ia perguntar-lhe se isso, abdicar de uma coisa que é a realização, e estamos no tempo dos grandes movimentos em que as mulheres, o empowerment feminino, se isso de alguma forma, enfim, podia ser uma espécie de um sacrifício, enfim... que faria por amor e por entrega à sua família, mas já vi que não, que está ocupadíssima e realizada. Portanto, está realizada profissionalmente. Consegui
consegui essa... Mas graças a estas pessoas que trabalham comigo. Se eu estivesse sozinha ou não tivesse essas pessoas, aí era muito mais complicado poder acompanhar o Duarte, poder fazer as outras coisas todas que eu faço, não é? E quais são as outras coisas que faz? Andar a cavalo, eu sei. Agora gosta de dançar, gosto de dançar com o seu marido, a valsa. Só um príncipe para dançar a valsa, não há dúvida nenhuma. O que é que faz? Está ligada a alguma... Eu estou ligada a algumas instituições, ao Banco do Bebé bastante. Agora já não tenho montado, infelizmente, mas enfim. Não podemos ter a conversa sem a homenagem na qual eu estou representada na família. Vai permitir que eu mostre. Mostre. Porque eu descobri. Eu estou representada na Casa de Bragança. Quando a Duquesa fez 50 anos, ofereceram... Foi a minha filha. A filha. Ofereceram-lhe, enfim, um ser vivo, que tem o nome de Júlia, por favor. Ponham. Que tem o nome de Júlia. O bicho é bonito. É um amor. É um amor. Podemos pôr então, se faz favor, está no Instagram da Casa de Bragança. Não sei se é um Instagram, acho que não é no Instagram mesmo, é uma... Foi a Francisca que criou. Que foi a Francisca que criou. Mas eu quero mostrar a Cabra Júlia, desculpem lá. A Cabra Júlia, temos que mostrar. Temos que mostrar. Era uma pergunta final que tem a ver um bocadinho com os tempos e com os seus filhos. Há redes sociais, podem ter acesso a redes sociais ou é complicado? Olha, o Afonso já teve e deixou de ter. A Francisca tem algumas, mas ela também tem muito cuidado com o que põe. Que essa é uma gestão difícil também. Que é mais difícil. O Dinis não tem paciência, diz que não tem. O que às vezes, por exemplo, os amigos querem combinar as coisas e vão todos para o Facebook, ele não tem Facebook e muitas vezes depois é complicado. Diz, olha, não fui convidado, esqueceram-se. Agora já sabem, mas ele diz que não... Portanto, não é uma imposição, não tem a ver com... Não. O que eu digo sempre é, se tiverem as redes sociais, têm que ter cuidado com o que põem, porque... Mas nós todos temos de ter cuidado, não temos só sempre. eu. Olha, temos tanto cuidado que não descobriram a cabrinha. Estou tristíssima. Mas fez 50 anos, eu não a via para aí há 20 e está igual. Muito obrigada. Sério que está. Portanto, não sei o que é que anda a fazer, mas está bem feito. Um grande aplauso para a Duquesa de Bragança. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Cumprimentos ao Dom Duarte, pessoa que eu acho maravilhosamente simpática. É a personalidade das mais simpáticas que eu já encontrei na minha vida. É um encanto, Portanto, cumprimentos para ele. E eu agora vou-me ausentar, tenho que lhe dar um recadinho, mas ainda me mostram a cabrinha no final. Mostram.